Estamos de volta. Deputados e senadores voltaram ao trabalho ontem, segunda-feira, depois de um recesso de mais de 3 semanas. O principal desafio das duas casas legislativas é a votação da reforma da Previdência. A proposta de emenda constitucional que altera a aposentadoria já passou por 2 comissões e pelo primeiro turno de votação no plenário da Câmara, quando teve ampla maioria de 379 votos contra 131. O segundo turno deve começar na terça-feira. São necessários 308 votos para aprovação. Depois, o texto segue para o Senado, onde o trâmite é bem parecido com o da Câmara e também são necessários 2 turnos para que a PEC seja aprovada. A expectativa do Palácio do Planalto era economizar mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. Mas, com as alterações feitas por deputados federais, essa economia não deve passar de 900 bilhões de reais em uma década. Até agora, a reforma da Previdência ficou assim. No setor privado, 65 anos para os homens, com 20 anos de contribuição, e de 62 para as mulheres, com 15 de contribuição. Servidores públicos, 62 anos para mulheres, 65 anos para homens, com 25 anos de contribuição. Professores homens, aposentadoria aos 55 anos e mulheres, 52 anos. Trabalhadores rurais, 60 anos para homens, 55 para as mulheres e 15 anos de contribuição. Agentes de segurança pública, homens, 53 anos, mulheres, 52. Com 100% de pedágio sobre o tempo que resta para a aposentadoria. Se faltam 2 anos, por exemplo, será preciso trabalhar mais 4. Benefício de prestação continuada pago a idosos carentes continua como estava, valor de 1 salário mínimo. Estados e municípios não foram incluídos nas mudanças. Governadores e prefeitos lutam para que os senadores incluam no texto final. Outro tema econômico também deve tomar conta do cenário político no segundo semestre, a reforma tributária. O texto que está em discussão na segunda comissão da Câmara. Em outubro deve ir ao plenário. Até agora, os deputados decidiram extinguir 5 tributos sobre o consumo para criar apenas 1. O tempo de transição previsto é de 10 anos. O economista Bernard Api, autor da proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso, esteve no centro do Roda Viva na semana passada. Para ele, o Brasil precisa de uma reforma para tornar a cobrança de impostos mais simples e transparente. Nós estamos falando da reforma da tributação de bens e serviços, que hoje no Brasil, com certeza, as distorções na tributação de bens e serviços são as principais responsáveis pelo baixo crescimento da produtividade do país. O Jornal da Manhã está exibindo nesta semana uma série de reportagens sobre o processo da tragédia na Igreja Batista Shalom, ocorrido no dia 21 de maio deste ano. Hoje, a promotora de justiça relata quais são os próximos passos do processo. Os próximos passos do processo vão depender agora da análise do juiz sobre o pedido da defesa de Hudson, que alega incidente de insanidade. O processo penal, ele é uma construção dialética, democrática. O que é isso? A gente não tem como prever exatamente como tudo vai acontecer, porque senão não era necessário o promotor de justiça, o juiz, a defesa, né? Todos são atores que atuam ali e não dá para a gente definir, né? Acontecerá isso, depois aquilo. No momento, eu estou aguardando a decisão a respeito dessa questão da inimputabilidade, que caso o juiz defira, vai ser feita perícia ou não. Como vai ser o resultado dessa perícia? Não há como saber. A minha experiência, e isso é totalmente achismo, empírico, do que eu vivi, a minha experiência demonstra que não é o caso do Hudson. Eu acho que ele não estava sem a capacidade psíquica de se orientar. Eu acho que ele sabia o que ele estava fazendo, ele já vinha há algum tempo cultivando esse ódio, enfim. Mas isso é só achismo. Vai depender do que a perícia disser. Eu acredito, caso a perícia considere ele imputável, é possível que a defesa faça uso de outros argumentos, inclusive um possível desaforamento. O que é o desaforamento? Levar para outra comarca para não ser julgado em Paracatu por causa da questão aqui, particularmente. Mas assim,
É como o jogo, né? Começam os jogos. O jogo já começou, né? Essa construção democrática, e eu falo, o processo penal hoje, mais do que nunca, ele é um espaço democrático, né? Desde da dona Eva, da pessoa que serve cafezinho no fórum, até os jurados que vão julgar num possível júri ao final, todo mundo está aqui para fazer justiça, né? E assim, não é para fazer lixamento público, mas justiça. Né? Então, ainda não sabemos. Como foi um pedido da defesa, mas isso vai suspender, vai postergar? Vai. Mas, assim, acho pouco provável, por exemplo, que ele consiga uma liberdade em razão do tempo, porque foi um pedido da defesa. Né? É um crime que, de fato, choca até o Ministério Público, doutor? Na verdade, esse crime, ele é... Eu falo, é uma saga. O Hudson não estava completamente despreparado, ele não foi pego de súbito por um acesso de raiva, de fúria. O Hudson já tinha se pronunciado em grupos de WhatsApp na igreja, que ele ia acabar com aqueles que alijaram ele. Ele demonstra muito ódio, né? Em relação a Heloísa, já tinha um histórico, né, de uma subjugação, de uma violência até financeira e psicológica, dele pressionar ela. Então, assim, a sensação que fica, eu acho que na sociedade, que fica para o Ministério Público também, é que todas essas mortes brutais poderiam ter sido evitadas. Se na primeira ameaça, se numa primeira violência, as pessoas tivessem tomado alguma posição. Sim. Até a família do Hudson em relação a ele, né? Nós trabalhamos com o direito do fato, não o direito do autor. Então, não dá para a gente também... não dá para a gente fazer uma varredura em toda a vida do Hudson e dizer que ele é um grande culpado. Mas, assim, se essa pessoa estava num processo de depressão, num processo de ameaça, a sociedade tem que ficar atenta a isso. Porque nós vivemos hoje uma época que o ódio está crescendo e as pessoas estão, várias vezes, jogando as frustrações dela em cima de outras pessoas, em cima de comunidades em que participam. Amanhã tem mais uma reportagem especial sobre este caso, não perca. E o nosso assunto agora é saúde. Um estudo revela que atividades físicas simples, como caminhada, melhoram o funcionamento e o metabolismo do cérebro e podem prevenir o Alzheimer, doença que compromete a memória. Destaque do Saúde em Foco de hoje. Não importa o destino. Para a Selma, caminhar é mais que atividade física, é meio de transporte e terapia. Tenho a sensação de que conforme eu vou andando, eu vou repassando as situações, o momento que eu estou, faço isso sem julgamento e vou conseguindo passar pela situação da mesma maneira como eu dou um passo de cada vez. Os efeitos positivos da caminhada para o cérebro foram comprovados pela tese de doutorado deste neurologista do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. O estudo acompanhou idosos com comprometimento cognitivo leve que passaram a andar na esteira entre 30 e 50 minutos 2 vezes na semana. O que a gente viu, né, que antes de fazer o exercício, eles tinham uma redução do metabolismo do cérebro bem na região que acontece na doença de Alzheimer. Após os 6 meses, a gente repetiu esses testes e a gente viu que a memória melhorou e a redução metabólica nessa região ficou quase zero. Mas o ganho de memória não é o único benefício trazido pela caminhada. Outros estudos apontam que ela melhora o sono, o humor, controla a ansiedade e esses bons resultados podem ser colhidos em qualquer idade. Quando você tem atividade física, aeróbia, caminhada, por exemplo, e você não tem nenhum problema de memória, você protege o seu cérebro. O ideal não era ter feito na fase de comprometimento cognitivo leve, era ter feito o exercício quando você era adulto jovem, quer dizer, ou idoso saudável.
Praticar exercício físico ao menos 150 minutos na semana, conforme recomenda a Organização Mundial da Saúde, potencializa os benefícios, pois garante uma frequência cardíaca elevada, aumentando a irrigação sanguínea no cérebro. Há 15 anos, Selma sente esses efeitos e, por isso, não abre mão e não poupa os pés das caminhadas. É uma parte importante, é como a gente cria os nossos hábitos, né? O acordar, o escovar os dentes ou se vestir primeiro, enfim, a caminhada para mim é isso. É um hábito que eu criei e que eu não pretendo deixar não, faz falta.